a gente falava sobre o autoconhecimento, né? E a célebre frase do conhece-te a ti mesmo, que ficava na frente do templo de Delfos, que era o templo dedicado a Apolo, né? Essa frase, na verdade, a gente conhece, mas ela tem, na sua origem, uma continuidade. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Tu me perguntava sobre essa questão dessa frase, né? Para mim, ela tem essas duas partes, assim, indicam coisas importantes para nós, né? Primeiro, o conhece-te a ti mesmo, que diz respeito a esse conhecimento da gente, né? Hoje, muitas vezes, a gente pode cair em algo meramente psicológico, né? Nossa, que coisa banal, conhece a ti mesmo. Claro que eu me conheço, né? Conheço a minha história, os meus gostos, e até mesmo os nossos comportamentos, né? O que já é muito bom. Identificar padrões psicológicos, identificar padrões de comportamento, como eu reajo frente a determinadas situações, até é bem importante para que a gente possa agir sobre. Porém, o conhece-te a ti mesmo, ele vai muito mais além. Ele vai não só em você conhecer da própria essência humana, mas da potencialidade do ser humano. Uma coisa é você conhecer aquilo que já está posto. Porém, o ser humano, ele sempre aspira a algo mais grandioso. Ele sempre pode contemplar algo mais grandioso. E ele tem o tamanho daquilo, não só que ele se atreve a fazer, mas que ele consegue se imaginar fazendo. E para eu conseguir me imaginar, eu preciso conhecer dessa potencialidade. Eu preciso realmente aprofundar no que é essa essência humana e realmente enxergar até onde nós podemos ir. Isso é algo realmente muito profundo. Tem um mito que conta sobre a origem do ser humano, que se chama o mito de Glauco. É um mito tão antigo que os autores eles têm dificuldade de posicionar a origem dele. E eu acho que é um mito muito lindo, porque fala sobre um deus que gostava muito dos seres humanos, era um deus muito brincalhão, e se conta, né, as anedotas contam, que ele ficava assim na beiradinha da nuvem, olhando para a terra lá embaixo, olhando os seres humanos, como eles se comportam. E em determinado momento, ele, sem querer, cai da nuvem e mergulha no planeta Terra, e acaba caindo no oceano e ficando desacordado por milhões de anos. Quando ele acorda, ele sai do mar, olha o seu reflexo, porém ele já não se reconhece mais. Todo esse tempo no fundo do mar fez com que crescessem algas e cracas em volta do corpo dele e ele já não se reconhecia mais. À medida que ele começou a caminhar e vagar pelo planeta, ele começou então a ver que algumas dessas cascas, dessas cracas se desprendiam do corpo dele. E o que é mais interessante, mais lindo que algumas versões do mito contam, é que pelos buracos da sua pele, né, onde caíam essas cracas, o que saía de lá eram feixes de luz. E neste movimento, nesta caminhada, nesta jornada, ele passava a descobrir a sua verdadeira origem, que não era nada monstruosa, não era nada feia, era na verdade luz. E ele começa a se relembrar da sua origem divina. Esse mito belíssimo conta a trajetória do próprio ser humano. Só que veja, para que você consiga enxergar essa origem divina, para que consiga se desprender dessa casca, dessa armadura que foi sendo criada ao longo do tempo, você precisa estar em movimento. É um movimento externo, porém interno também. É uma metáfora para essa jornada que todos nós temos que empreender de autoconhecimento, mas de autodesenvolvimento, de provas, né? Não basta eu me conhecer, eu preciso conhecer, eu preciso acolher, porque ao conhecer, meu querido, não vamos conhecer só coisas belas e maravilhosas, vamos nos deparar com uma série de limitações, vamos nos deparar com uma série de sombras, né? E que muitas vezes vão nos assustar, mas precisamos continuar caminhando para chegar a encontrar essa origem. Então nós vamos nos conhecer, vamos acolher tudo que conhecemos, sem julgamento. Vai ter julgamento, mas o trabalho é justamente esse, né? Não se julgar. O esforço é justamente esse. Acolher tudo isso, entender que isso é natural, que faz parte da nossa condição humana, que nos esquecemos
da nossa origem divina, faz parte dessa condição. E a partir daí, empreender um trabalho sério, muitas vezes dolorido, né? Difícil, mas necessário para encontrarmos, então, essa verdadeira essência, quem realmente somos. Então, conhece a ti mesmo, ele vai bem mais profundo do que só um conhecimento de aspectos físicos ou psicológicos, né? E conhecerás os deuses do universo, por quê? Porque o ser humano é um microcosmos, né, deste grande cosmos, do macro. Assim como fala, né, aquela lei do Kybalion, aquele princípio hermético do Kybalion, né, que assim como é em cima, é embaixo. Somos um reflexo desse macrocosmos. E estamos sujeitos às mesmas leis que regem todo o universo.